Muito boa noite a todos. Mais uma live aqui da 15ª Subseção, com colegas de peso aqui, compondo a nossa mesa virtual aqui, o colega Iago do Mundo, da nossa Comissão de Assuntos Municipais, doutor Rossini Fragoso, temos a honra de recebê-lo aqui realmente mais uma vez nessa noite aqui. Doutora Suzane, que realmente é essa palestrante de peso, que realmente nos deixa muito à vontade em estar falando, né? E hoje aqui mais um tema, e dessa vez, estabilidade do servidor. A gente muitas dúvidas em relação a essa garantia aí do servidor, esculpido na Constituição, tem gente que entende que não teria que ter, tem gente que entende que tem que ter, enfim. Mas será tratado aqui nesta noite. E não posso também de falar aqui da live passada, de quase hoje recebi informação aqui de mais de 1.000 visualizações aqui quanto ao tema, o que mostra realmente aqui o comprometimento aqui da classe, dos amigos, está sempre trazendo tema de qualidade, o que já virou alvo marcante aqui de toda a live, sempre sai um novo tema, e eu não sei qual é o tema que deve sair hoje até o final da live, mas sempre sai um tema interessante. Então, muito obrigado mais uma vez aqui ao colega Iago, doutor Rossini, doutora Suzane, obrigado a você que está aqui realmente nos prestigiando, advogado, estudante, demais interessados. Não podemos deixar de dizer agora que realmente com a abertura do fórum no dia 13 de julho agora, muitos advogados já estão comparecendo ao fórum, já estão realmente fazendo aí suas cargas que ficaram pendentes e, consequentemente, retornando aí no dia 27 de julho com a contagem dos prazos para poder definitivamente a coisa dar um segmento nesse período de Covid-19, que é um período muito difícil, e não posso deixar aqui de empenhar aqui a nossa solidariedade às mais de 50 mil pessoas que faleceram até o momento aí no Brasil, né, fora do mundo, ante a Covid, mas eu tenho certeza que nós vamos superar isso, e eu acredito sem dúvida em relação a isso. Bom, sem mais delongas, doutora Suzane, doutor Iago, doutor Rossini, o que tem de novo em relação aí à estabilidade do servidor? Deixa eu ver qual a minha internet. Doutora Suzane, acho que teve um congelamento na internet, ou impressão minha? Parece que deu problema lá. Coisas de internet, é assim mesmo. Bom, enquanto a doutora Suzane está ajustando lá a internet, doutor Rossini, brevemente aí, uma saudação aí a todos, por favor. Meus caros, primeiramente, boa noite, cumprimentar nosso presidente, doutor Fabiano. Agradeço mais uma vez o convite, sempre estarei disposto aí, é sempre uma grata satisfação participar aqui e contribuir com os colegas, né? Encontrar com o meu caro amigo, doutor Iago Borges Drummond, grande advogado, militante aí no direito público, e cada palavra é uma assertiva correta, perfeita e precisa, né? Doutora Suzane, que eu acho que não está vendo a gente agora, porque acho que caiu. Caiu o link, caiu. Daqui a pouco ela vai voltar, então. Ela volta, né? Volta. Eu acho que o servidor é estável, mas a internet não, né? Então, a internet é instável. Essa foi boa. Tem razão. Daqui a pouco ela volta aqui. Enfim. Doutor Iago, a sua saudação inicial também, por favor. Boa noite, doutor Fabiano, meu amigo Rossini, que está de volta aí com a gente. Sempre um prazer revê-los. Queria saudar também a doutora Suzane, que acabou de cair, né? Mas muito me alegra essa reunião, essa live aqui, sobretudo falando de temas importantes relacionados ao direito público, que, como eu sinalizei nas outras conversas, infelizmente são temas que, apesar da importância, são pouco debatidos, pouco comentados. A doutora Suzane está voltando ali. A doutora Suzane está voltando aqui, ó. Voltou, doutora Suzane, estamos te vendo. Então fica aí meu agradecimento e desejo que seja um bom evento. Se ficar muito ruim, eu vou subir aqui para o andar de cima para poder fazer lá no computador. Tá, mas aqui já voltou. Já está ao vivo e vamos embora. Estabilidade do servidor, doutora Suzane. Só eu que estou caindo?
Me parece que sim. Melhorou ou não? Melhorou. Então, doutora Silvane, pode começar, já estamos ao vivo. Faz o seguinte, eu vou entrar pelo computador, me dá 5 minutos. Tá bom, então tá bom. Pelo computador, ok. Esse celular não deu, esse computador não deu e nem esse celular aqui. Então tá, pelo computador. Então, tá bom, pelo computador. Bom, doutora Suzane vai entrar pelo computador. O Lucas vai vir aqui. Isso, a doutora Suzane vai entrar pelo computador. Vamos ter que mandar um link para ela aqui, então, né, para poder a gente conseguir resolver essa questão aqui. Doutor Iago e doutor Rossini, enquanto aguardamos, então, a doutora Suzane aqui, o que temos de bom em relação aí a essa estabilidade? Começa aí, Rossini, pode começar, que eu sei que você gosta do tema. Vai lá. Não, pior que tem razão. Eu gosto do tema. Eu gosto. Sem dúvida, é um tema que a gente ouve falar, principalmente quem estuda direito, já sai ali pensando, vou fazer concurso buscando a minha estabilidade, ou vou advogar com a cara e a coragem, e sem a estabilidade formal, né? Buscando aí, seja como autônomo, advogado empregado, associado, enfim. Então, é um tema que já permeia ali. Então, imagina, então, para o cidadão que não teve uma formação jurídica, ou então para o servidor mesmo. Então, é um tema que ainda suscita um bocado de dúvidas quanto ao conceito, quanto à extensão, sobre o que é realmente estabilidade, que garantia é essa e contra quem é essa garantia, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir destrinchar isso hoje, né? Trazer algumas nuances e, principalmente, colocar os conceitos no seu devido lugar. Porque, imagine, tem muita gente, e aí a gente teve, esse ano passado, a gente suscitou assim, servidor público é o parasita. E aí, muitas vezes, joga na conta do servidor porque ele está estável, não trabalha, não pode ser mandado embora. Faz assim, alto lá. Não é porque é estável que é mandado embora, né? Não é porque não é estável que tem que trabalhar. E não é porque é estável que simplesmente não exerce a sua função pública. A estabilidade tem uma razão de ser e é isso que a gente vai debater hoje, né? É uma garantia constitucional prevista na nossa Constituição e que, se assim está, assim deve ser cumprida. A gente, na verdade, sabe, né, que em toda e qualquer profissão tem bons e maus profissionais. E eu me lembro que, num passado não muito distante, tinha uma figura, né, de um servidor lá, né, com perna cruzada, numa mesa, e tinha uma frase de fundo que dizia: aqui ninguém me tira porque eu sou servidor público. E nós sabemos que, na verdade, não é bem assim. Aliás, eu quero dizer, aqui em relação aos servidores da Justiça, muito obrigado por todo o trabalho que vocês estão realizando nesse período de Covid, que, sobremaneira, pôde alavancar por demais a prestação jurisdicional. Eu vejo aqui no site do Tribunal de Justiça, por exemplo, os dados lá de sentenças, de despacho, de citações, notificações, né? Então, ainda que o trabalho remoto mostra que realmente os colegas estão, né, fazendo o possível e o impossível para que realmente o trabalho não pare. Então, o nosso muito agradecimento aqui em relação a esse trabalho. Então, tinha essa ideia que o servidor está ali, ninguém me tira mais, e muito se discute em relação a essa estabilidade. Se não me engano, até de uma reforma nessa questão atualmente no Congresso, quanto a essa estabilidade, não mais para os servidores eventualmente se passar, os que já são estáveis, daqui para frente, no caso, né? Mas talvez até em função dessa imagem que se propagou muito com relação a isso, o que nós sabemos que não é verdade, né? Tem servidores, obviamente, merecem nossos respeitos, desenvolvem um trabalho, assim como qualquer outro, seja público ou privado, enfim. Então, é uma situação bastante interessante, eu não tenho dúvida em relação a isso. Doutor Iago. Então, doutor, esse tema, a gente chegou a... Eu creio que ele apareceu da breve discussão que nós tivemos na live passada, né? E é um tema que, como o doutor Rossini levantou,
ele se apresenta tão complexo que ele tem várias óticas de acordo com, digamos assim, com a expertise, com a experiência do público que o analisa, digamos assim, né? Então, é um tema que a gente sempre tem que tomar cuidado para que não tenha entendimentos deturpados do que realmente ele significa. Esses dias eu ouvi, acho que é hoje mesmo, né, eu ouvi num jornal, que a âncora deu um exemplo da palavra competência, né? E competência para a gente do direito é uma coisa, né? Mas se o leigo ouve você falando que o juiz é incompetente, acha que você está ali falando mal do magistrado em si, né? Da postura dele, enfim. Só para exemplificar que alguns temas, para quem observa dentro do campo jurídico, que pode ter um entendimento que não é o mesmo da sociedade, que deve ser aí o fim de todo o nosso trabalho. Então, vamos aguardar a doutora Suzane aí, porque, como o Rossini levantou, vai ser bem interessante colocarmos aí os pingos nos is, averiguarmos aí a razão dessa estabilidade, as suas implicações, as suas limitações, que também é interessante, né? E é isso. Vamos aguardar. A doutora Suzane está chegando? Ela está conectando lá no outro computador, né? E enquanto isso, nós vamos aqui fazendo as nossas considerações. Cenário, Estamos né? aqui falando aqui, nesse momento aqui, já com o público aqui. Enfim, como bem já foi dito aí, né, essa estabilidade é uma garantia, até mesmo no que diz respeito aí à eventual mudança, né, do gestor da administração, e aí o servidor precisa ter uma garantia para continuar fazendo aquele trabalho. O que se realmente não acontecesse isso, ele podia ser trocado, né? Fazendo um trabalho de uma maneira, o gestor não teria, digamos assim, uma aceitação daquele trabalho e poderia trocar. Então a gente sabe que, na verdade, é uma garantia. Mas muito se fala em relação à estabilidade. A estabilidade é para o servidor que é estatutário, é para o servidor que é seletista, né? Porque os dois são servidores, mas, na verdade, são regimes diferentes. Então, são dúvidas em relação a esse sentido também que as pessoas têm muito no caso. Então, assim, nessa estabilidade, na sua opinião, ela abarca os dois servidores, um só? Não abarca, e aí já pode começar até a fazer algumas distinções e dar uma orientação aí quem está assistindo a gente. Se você tiver no computador, já tiver aí para o pessoal do estudante de direito com Vadimeco, ou se é que usa-se ainda hoje, né? É verdade. Eu usava. Então, se você abrir lá no artigo 41 da Constituição, ela está dizendo assim: são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Só aí já respondeu essa primeira pergunta, doutor Fabiano. O texto constitucional, ele já define um prazo, 3 anos. Mas 3 anos de quê? De efetivo exercício. E efetivo exercício em cargo público de provimento efetivo cujo acesso decorreu de concurso público, de provas, concurso público de provas e títulos. E a gente sabe que depois da Constituição, com o advento da Constituição, só se admite para atividades permanentes do Estado, pessoal que é concursado, efetivo. Por isso a gente fala, quadro permanente. Agora, por que é isso, né? Não sei se alguém já percebeu que a Constituição Federal ela tem uma certa ideia de continuidade, de firmar algumas características de atuação permanente do Estado. A gente tem um Estado que não é só aquele Estado de abstenção, a gente tem um Estado de garantias de direitos, garantia de direito de saúde, garantia de direito da educação, direitos sociais. Nosso Estado tem esse perfil, está desenhado assim na Constituição. Então, eu tenho que criar meios que essas atividades, por serem permanentes, sejam, da mesma forma, supridas por uma estrutura que seja permanente. Do ponto de vista orçamentário, a gente não tem que fazer lá o plano plurianual, depois a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA. Aquele plano plurianual, 4 anos, é para trazer uma ideia de continuidade de política pública, que não seja exclusivamente uma política de governo, mas uma política de Estado. Então, sempre que imagine, se houver uma gestão, sobre gestão a cada 4 anos, ou 8, a depender do caso, trocassem todos os servidores que exercem atividades permanentes,
de um determinado município, do estado ou até mesmo da União. Imagina, o presidente Bolsonaro assume, ele fala assim, manda embora todo mundo. Agora eu recontrato todo mundo. Eu faço um desafio a qualquer advogado. Chega amanhã, demite todo mundo do escritório e fala assim, ó, chama lá, contrata um monte de gente que nunca esteve no dia a dia do seu escritório e aí começa a simplesmente, ó, tem que fazer a contestação, uma réplica daqui, a petição inicial. Imagina o caos que acontece, né? Quanto mais uma estrutura de Estado. Então, a estabilidade, ela tem uma ideia de firmar um quadro permanente para que as atividades permanentes do Estado sejam desempenhadas. É lógico que existem exceções aos cargos de provimento efetivo. Temos aí os cargos em comissão, que são para exclusivamente, para funções de direção, chefia e assessoramento, de livre nomeação e exoneração, não precisa de concurso público. Temos, eventualmente, quando necessário, os contratos temporários, que estão previstos no artigo 37, para atender excepcional interesse público. Existem outros cargos políticos, enfim. Mas, a rigor, vamos cravar bem, é exercido por servidor, concursado, efetivo, oriundo de concurso público. Ponto. Uma outra coisa que geralmente se pensa muito, a estabilidade surgiu com a Constituição de 88. Não. Quem lembra daquele artigozinho da CLT que tinha lá, e depois de 10 anos... A decenal, né? Tinha isso? Não é uma novidade. Então, tinha lá depois de 10 anos, que depois trocou pelo regime da FGTS, né? Mas os advogados trabalhistas que me ajudem, porque eu não tenho muita afinidade. Mas é isso aí mesmo, tá indo bem. Veja, não é algo estranho. É justamente uma garantia de exercício daquela função, daquele emprego. Né? Aqui é a garantia de função. Só que aí eu estou pensando no servidor. Eu já falei dessa perspectiva do Estado, de garantia de atividade permanente do Estado, e também, por outro, a gente tem que considerar que nós não estamos muito bem na França. Nós estamos bem no Brasil, né? Então, tem coisas que acontecem no nosso país que, às vezes, a gente fica até meio duvidoso. E poderia ser muito comum do cara assumir, trocar todo mundo, tira fulano, bota para lá, você eu não gosto de você, coisa acontece. Então, acabaria jogando por terra aquela finalidade natural de permanência das atividades. Tá certo? Então, é uma garantia. Sem dúvida. Que foi conferida ao servidor público para que ele possa... A doutora Suzane voltou. Boa noite. E aí, estão conseguindo me ver? A gente estava já batendo um papo aqui já, você que estava fazendo a introdução aqui. Tá muito escuro ou tá bom? Tá bom. Então tá bom. Tá escuro, mas tá bom. Quer que você... Então, Sainz, tá bom. Então, tá. Melhorou. Não, você que sabe. Tá. A gente estava conversando agora há pouco. Isso, assim, vai lá. Agora há pouco, que a estabilidade ela tem uma finalidade de coletivo, difuso, que é a garantia de permanência das atividades estatais, né? E também uma garantia do servidor contra atos imotivados, discricionários e arbitrários, né? Só que, logicamente, a gente não desenvolveu. A gente vai desenvolver ainda aqui ao longo da live e fizemos uma leitura rápida ali do artigo 41 da Constituição, que traz a previsão da estabilidade do servidor estatutário. Aí a gente passa a bola para a doutora Suzane. Ela que vai discorrer sobre... Em que consiste a estabilidade do artigo 41, né? É uma garantia constitucional ali, prevista, e muito difícil, porque, assim, para você desconsiderar essa garantia prevista no artigo 41, só seria possível por uma emenda constitucional, né? E esse artigo 41... ele estabelece que é conferida ao servidor público estatutário. Então, eu acho que essa pode ser a grande pegada, assim, da nossa discussão hoje. Porque nós tivemos aí algumas decisões do Supremo com relação aos Correios, tivemos também uma decisão do Supremo com relação à irredutibilidade, né, dos vencimentos desses servidores. E
isso também a gente pode começar a levantar agora, a partir desse momento, né? Mas aí eu vou introduzir com essa estabilidade prevista no artigo 41. O que o artigo 41 estabelece? Ele estabelece o seguinte: são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo. Então, esses são estáveis em virtude de concurso público. Só que eu tenho aí a estabilidade, né? Concurso público, estabilidade. Mas eu tenho também o seletista, que no caso seria da sociedade de economia mista e das empresas públicas. E aí, como é que ficaria a situação desses da administração indireta? Porque as autarquias, a gente sabe que o regime é estatutário. E aí, no parágrafo 4º desse artigo 41, vem estabelecido que a condição para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Só que a gente sabe também que ainda não teve uma lei prevendo a avaliação periódica de desempenho. Isso veio com a emenda constitucional, né, de 19 de 98, a gente já tem aí 22 anos, e não teve essa previsão explícita numa lei que conferisse isso. Então, está tendo aí uma discussão atual, que é a respeito dessa lei, né, que vem a prever a questão dessa avaliação de desempenho, que é o que o Rodrigo Maia está levantando na atual conjuntura, e todo mundo no alvoroço acreditando que vai haver o fim da estabilidade. Só que isso é muito difícil. Eu acredito que é uma coisa assim quase impossível de acontecer. É muito difícil mesmo, porque o que nós tivemos até com a emenda constitucional de 19 de 98? Há muito tempo atrás, o próprio seletista normal, ele tinha estabilidade. Aí veio o fundo de garantia para dizer o quê? Vai ter esse fundo de garantia porque vocês não terão a estabilidade. E aí, esse seletista passou, né, quando ele passou para o regime do servidor público, alguns preferiram a estabilidade. Então, a gente tem a previsão dessa estabilidade aí garantida. E o que aconteceu diante desse cenário? O que nós temos atualmente? Nós temos atualmente um advogado que estuda 5 anos na faculdade, vai para o regime seletista e quanto que ele ganha mensalmente? Numa empresa privada. R$2.500, até R$1.500 a gente vê. E aí, quando você entra, estou falando daquele advogado que está começando, aquele advogado raça mesmo. E aí, quando você vai lá para o regime estatutário, o que você vê? Você vê um técnico judiciário, ou até um oficial de cartório aí da Polícia Civil e tal, que ele tem que ter um nível fundamental, um nível médio, e já vai começar ganhando, em alguns casos, 8 mil. E quem, quando criança, falava assim, poxa, quando crescer, eu quero ser uma técnica judiciária. Meu sonho, a gente nem sabe o que é técnico judiciário, que vai exercer um serviço essencial, burocrático. A gente não tem essa formulação, mas aí a gente vê a diferença do regime estatutário, né, isso eu estou falando, e o regime seletista privado. Eu não estou falando do regime seletista das empresas públicas e sociedades de economia mista previstos no concurso público. Então, o que a gente vê é isso, a gente vê que essa estabilidade, ninguém vai querer perder essa estabilidade. E a perda da estabilidade também que está sendo discutida é quanto ao executivo. O judiciário legislativo, a gente sabe que vai ser praticamente impossível acabar com essa estabilidade também. Então, tem essa discussão que provavelmente não vai ocorrer. E tem, em contrapartida, toda essa briga, porque são 2 discussões. Uma com relação a essa estabilidade, que não vejo
como acabe com isso. Não, no atual momento, eles discutem uma reforma administrativa que eu acho que não vai ocorrer tão cedo. A gente tem uma reforma tributária necessária também. A gente tem uma pandemia com várias modificações que ocorrerão a partir de então. E aí tem esse primeiro cenário, essas duas discussões ocorrendo, e, enfim. Aí tivemos no STF a questão dos Correios, que foi o quê? Eu soube disso aí. Foi, né? Foi informativo, acho que 966. Foi o seguinte: as empresas de correio e telégrafos foi com uma causa bem específica. Essa pessoa foi demitida e sem motivação. Então, o que o Supremo entendeu? Só que esse julgado do Supremo foi muito genérico. Disse o quê? Que como sociedade de economia mista, empresa pública, não poderia demitir sem motivação. Então, como o julgado foi genérico, teve um embargo de declaração do Banco do Brasil dizendo que, para poder dizer especificamente se tratava dos Correios e Telégrafos. E aí o Supremo veio e falou, não, meu entendimento foi para esse caso específico. Só que, atualmente, é óbvio que caso tenha essa demissão sem essa motivação, eu acredito que a motivação seja necessária. Então, eles não têm estabilidade, quem é da administração indireta não tem a estabilidade, mas quando perde esse emprego público, que não é serviço público, essa perda do emprego público deve ser motivada. Eu quero tentar ser o máximo aqui didática, porque eu acredito que tenha gente que estude para a OAB, gente que está começando, servidor que, de repente, não é formado em direito. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos o regime seletista, para quem presta concurso público, né? Que é a sociedade de economia mista, empresa pública, que é a descentralização da administração pública, quando ela passa isso lá para os Correios, para o Banco do Brasil, né, para a Petrobras. Essas pessoas são seletistas. O regime delas é CLT, mas é um CLT que a pessoa prestou o serviço público. Então, até para garantir a impessoalidade, a isonomia e todas essas garantias que a pessoa que presta serviço público tem que ter motivação quando você manda esse empregado público embora. E aí, em contrapartida, aí eu tenho o servidor público, que é aquele que prestou o serviço público e que está bem direcionado ao artigo 41 da Constituição Federal. Esse servidor público, ele só perde após um processo administrativo disciplinar, né? Com toda a motivação, com toda aquela estrutura do processo administrativo disciplinar. E aí eu nem falo aqui de juiz, promotor e os membros aí, porque aí é vitaliciedade. Então, vitaliciedade só após decisão judicial, assegurado, contraditório, ampla defesa, então uma coisa quase que impossível. Mas acontece, hein? Seria até uma boa oportunidade de a gente já fazer essa distinção, né? Que, primeiramente, a vitaliciedade ela é exclusiva para os casos de decisão judicial transitada em julgado. Ponto. Aí perde o caso. Logicamente, não afasta uma correção pelo CNJ, pelo né? Tem ele pode ser punido. Tem juízes que estão punidos. Já a estabilidade, ela também pode ser, a cidadão pode ser demitido por força de decisão judicial transitada em julgado, mas também pelo processo administrativo em que é assegurada a defesa contraditória. Essa aí é uma boa distinção que demonstra até um grau a mais, no caso da vitaliciedade, de estabilidade, vamos dizer assim, estrito senso, né? Logicamente, tem sua razão de ser, né? É para garantia da independência funcional desses membros. Os membros do Ministério Público, os magistrados, gozam de independência funcional, técnica, e que é bom que seja assim, né? Porque é a função deles. E isso
tem seus órgãos de correição e tem instâncias. Gostamos de uma decisão de primeira instância, né? Felizes nós podemos recorrer, né? No caso, sem dúvida. No caso do servidor público, que é aprovado em concurso público, de fato, ele pode ser demitido enquanto pena, a gente está falando de sanção, mas também existe um outro caso, que é uma distinção, que é o caso dessa ineficiência. Essa ineficiência que não foi regulamentada. Então, seria feita uma análise periódica desse servidor, de determinado órgão, e a partir de determinado momento, aquele servidor que não atingiu a pontuação mínima, com requisitos estabelecidos em lei, afinal de contas, cabe um parênteses aqui. Sendo servidor ou empregado público, ele está dentro da administração pública. Se está dentro da administração pública, seja direta ou indireta, os princípios de legalidade, os princípios de moralidade, impessoalidade, garantia de ampla defesa, contraditório, devido processo legal, todo esse arcabouço de juridicidade vai se aplicar a ambos. Tá certo? Então, fecha parênteses. Aquele servidor vai ter que ter um requisito previsto em lei, qual é o grau mínimo de eficiência. Aliás, eficiência é um princípio instituído pela lei 19. O artigo 37 da Constituição Federal. Exatamente. Então, são situações diferentes. Então, não é porque a pessoa não regulamentou a demissão do servidor público por falta de eficiência. Não, ele pode ser demitido se cumprir e violar, aliás, se descumprir um preceito do seu estatuto ou do seu código de conduta ou código de ética. E isso acontece todo dia. Doutor, não, sem dúvida. Doutor, deixa eu só fazer um apontamento aqui. Aliás, dar uma boa noite também aqui à doutora Mônica, que está sempre nos prestigiando aqui. Chegou aqui a doutora Mônica Gonçalves. E uma boa noite a todos que estão nesse momento conosco aqui ao vivo. Aqui. Eu estou vendo aqui mais de 20 pessoas já. A questão dessa reforma que está atualmente no Congresso, só para pontuar isso, eventualmente ser aprovado, tá? Mas isso vai ser para os novos servidores. Exatamente. Não os que já estão. Só para deixar claro, porque já tem servidor aqui. Meu Deus do céu, eu comprei aquela casa própria em 30... Calma. Não, se aprovado... fica tranquilo. Então, se aprovado, é para os novos servidores. Exatamente. Nós sabemos que a lei só vale... Corrige-me os colegas se eu estiver equivocado, da publicação para frente, para trás não tem como. Tem aquela exceção no penal, quem sabe que tem, mas enfim. Então, se aprovada para os novos servidores, os atuais não seriam ainda abarcados para essa eventual reforma ser aprovada. Só pontuar isso, porque nós temos um estudante aqui, colega, já recebeu mensagens aqui no WhatsApp. Avisa aí que eu quero saber se eu posso ficar tranquilo ou não. Gente, calma, isso é para os novos. Mas tem um detalhe, mas é uma situação interessante. Imagina um servidor público, quando a gente fala que é garantia de permanecer, é permanecer no serviço público. Não é uma garantia de permanecer no cargo em que você está. Então, até porque cargos são transformados, cargos são extintos, cargos são modificados, são aglutinados em carreira, enfim, acontece um monte de coisa. Então, é uma garantia do serviço público. Se acontecer, a pessoa um cargo X, e esse cargo vem a ser extinto, mas esse servidor já está estável, ele vai ficar em disponibilidade. Só que como é que funciona essa disponibilidade? Isso já aconteceu até numa cidade aqui próxima, aqui, de vários casos. Que ele vai receber proporcional ao tempo de serviço dele. Né? E quando ele voltar, aí... A atividade. Exatamente. Né? Então, vejamos que muitas vezes, vou comprar uma casa própria. Não, se for extinto o cargo... Paciência. E outra coisa, assim, a gente está num momento, num cenário que ninguém sabe qual vai ser o dia de amanhã. Então, assim, hoje nós temos esse cenário, essa estabilidade, essa garantia e tudo mais. Inclusive, essa decisão do Supremo que teve agora em junho, né, sobre a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, dizendo que não poderia reduzir. O Alexandre de Moraes, ele que foi até por 7-4,
Ele alega isso. Ele alega o seguinte: tudo bem, a Constituição Federal ela acolhe a questão da irredutibilidade. Mas será, quer dizer, ela acolhe que não reduza. Isso está lá previsto, não. Só que a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal que é o seguinte: se não tiver como pagar todos esses servidores que estão lá, ao mesmo tempo a gente sabe que vai ter que essa estabilidade vai estar mitigada. Eu não consigo manter uma estabilidade sem reduzir um pouco, porque o que a gente fez na iniciativa privada? A iniciativa privada sofreu, poxa, vamos reduzir, né? Vamos fazer um ajuste, vamos fazer uma conciliação, vamos fazer um acordo. Na iniciativa pública, a gente não tem essa possibilidade. Foi o que ele falou, ok. Mas se lá na frente essa pessoa perder a estabilidade, não vem reclamar. Porque a gente não sabe qual vai ser o novo cenário. Vai ter perda de arrecadação, porque essa decisão do Supremo foi baseada num problema dos estados e dos municípios. Né? E aí ele falou isso, não tem esse acordo? Ok. Mas assim, eu não vou garantir a estabilidade de todo mundo. Isso aí a gente não pode garantir, porque a gente não sabe o que virá. Então, é tudo assim... Né? Pode falar, doutor Rossini. Desculpa te cortar, pelo amor de Deus. Eu sou tudo menos mal educado. Não, tranquilo. Você agrega muito. Veja, tem o próprio artigo 169 da Constituição, ele já traz essas disposições sobre controle de despesa de pessoal. Porque é fato, esse é um problema crônico nas administrações de todo o país. Né? Boa noite, doutor Braulio. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Vejamos que já há uma previsão constitucional específica e há nesta previsão a possibilidade de afastamento, exoneração de pessoal ainda que estável. Só que existe uma gradação. O artigo 69 estabelece que primeiro tem que ser retirado o gastos reduzido 20% dos gastos com cargos em comissões de gratificados. Veja, não são 20% do número de cargos, mas é redução das despesas. Exatamente. Em seguida, eles colocam assim, servidor estável. Aí, o iludido olha aquilo e fala assim, estável, pode mandar qualquer um. Mas não é esse estável que está falando da Constituição. Porque, veja, no ADCT tem uma regra de transição de que aqueles que estavam há 5 anos antes da entrada de vigência da Constituição, aqueles que estavam no serviço público adquirindo estabilidade. Veja, esse pessoal, ele não é servidor estatutário, ele não é empregado público, ele é uma classe específica de cargo único, isolado, e esse pessoal tem a característica, a idiosincrasia da estabilidade. Tá certo? Muitas vezes confunde, é o estável, que é aquele que adquiriu 3 anos depois. Não, não é esse. É o pessoal que teve estabilidade por força de disposição transitória da Constituição Federal. Depois desses, é que pode ser mandado embora o servidor que prestou concurso público no quadro permanente de vínculo efetivo, certo? E aí, existe lei federal. Uma boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, doutor Marcelo. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Foi editada uma lei federal, que é a Lei 9801 de 99, que traz regra geral para como vai ser feita essa demissão, estabelecendo critérios de impessoalidade. Então, veja, a gente tem um cenário aí de crise, tem um cenário de controle de gasto público, mas pelo menos a Constituição colocou a válvula de escape. Na mesma toada, a Lei de Responsabilidade Fiscal também colocou lá essas previsões, mas, por exemplo, redução de carga horária não pode, porque havia essa previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal, porém foi sujeito a uma ação direta de constitucionalidade, e esse artigo, eu não lembro se ele acho que foi interpretado conforme a Constituição. E aí essa previsão de redução de carga horária e redução proporcional de vencimento não foi permitida por conta da irredutibilidade de vencimentos,
que é um princípio diferente Constitucional também. Né? Mas esse ali não pode. Então, já vi o STF reassentou a jurisprudência dele. Mas aí é o seguinte, pode ser mandado embora ainda? Pode. Cumprido todo esse processo da Constituição. E veja, e essa lei é interessante, eu recomendo, é uma lei curtinha, fazer uma leitura dela, que ela faz distinção entre quem está mais tempo, mais idade, carreiras típicas de Estado, distinção, justamente para não parar o Estado e privilegiar o funcionamento permanente da administração pública. Só que, assim, a gente está num cenário realmente muito atípico, né? Isso a gente fala numa conjuntura normal, assim, que está tudo funcionando normalmente. A gente está num cenário realmente extremamente atípico. Vai ter uma perda de arrecadação muito grande. Então, assim, essa zona de conforto, tudo vai ter que mudar. E eu acho que vai mudar numa rapidez, assim, necessária mesmo. Vai vir uma crise aí, isso sem sombra de dúvida, já está aí iminente, vai ter uma grande perda de arrecadação, já está tendo. E eu acredito que teria sido uma garantia, ainda que você faça essa, primeiro eu tire os comissionados, depois eu tire esses servidores A, B, até os que estão ainda cumprindo estágio probatório, né? Porque até para você ser servidor público, para ter essa estabilidade, tem que ter os 3 anos de estágio probatório. Então, a gente também tem essa gente ainda cumprindo estágio probatório, que, no caso, iriam na frente, né? E tudo mais. Ainda assim, eu acho que vai ter uma grande perda. Tanto que servidor esperto já está fazendo o seu plano B, porque a gente não sabe, as coisas realmente podem mudar, entendeu? E mudariam para a estabilidade, já que não pode mudar para a redutibilidade dos vencimentos aí dos servidores. E a gente sabe, conforme eu falei anteriormente, que os servidores, o patamar dos vencimentos dos servidores são muito maiores do que o dos seletistas normais de empresa privada. Isso aí, sem sombra de dúvida. É o que eu falei aqui. Um advogado presta 5 anos, passa numa prova da OAB que só 90% hoje em dia praticamente passa, é uma prova super difícil, entendeu? Ele também se prepara muito e ele entra ganhando muito pouco na iniciativa privada. E aí a gente tem aí a estabilidade, servidor público, hoje o Estado podendo arcar com esse valor maior, com os vencimentos maiores e tudo mais, mas a gente não sabe como vai ser daqui para frente, porque algumas empresas vão quebrar, isso é fato, vai ter uma grande perda de arrecadação, e aí a gente não sabe se o Estado vai conseguir, né, levar todo esse processo adiante. Então, a máquina... Desculpa. Pois não, doutor Iago, pode falar. Só eu achei que a senhora tinha terminado. Não, pode falar. Para comentar o debate aí sobre, aproveitando que a senhora está falando sobre a questão da crise, sobre toda essa situação aí de administração do dinheiro público, né, de como vai ficar a arrecadação, os gastos, mas aí me permita só um apontamento aqui, sempre com o intuito de fomentar o debate, porque eu acredito que o tema é bem interessante. Realmente, atualmente tem se falado, sobretudo nesse governo, em reformas administrativas, né, em verificar a questão do serviço público, da eficiência e tudo mais. Mas eu tenho para mim, até numa opinião assim, pessoal, que me parece que sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco, digamos assim. Né? Porque, por exemplo... Você tem dúvida disso, doutor Iago? Eu acho que eu vou acender a luz, que acho que vai ficar mais claro, não fica melhor? Porque esse negócio não tá legal, não. Só um minutinho, gente. Tá. Vou aguardar. Pode parecer que agora a gente bota uma blusa arrumadinha e pode botar bermuda, né? Ô, coisa boa isso. Pois é. Então, como eu ia dizendo, me parece que todas essas reformas sempre... É lógico que tudo tem um cunho político também, né?
A gente vive num Estado democrático de direito e grande parcela aí das análises, das próprias políticas públicas, todas têm um cunho, assim, digamos, da política na sua face aí de que nós conhecemos mais obscura, digamos assim. Então, assim, por exemplo, nós tivemos recentemente a lei complementar, se eu não me engano, 173, do auxílio financeiro aos estados, municípios, que trouxe ali essa ajuda aos estados e aos municípios, mas com a condicionante de ter que cumprir ali diversas restrições, né? E essas restrições, se a gente for parar para olhar, todas têm um cunho ali orçamentário, né, questão do gasto público, e muitas delas envolvem um servidor público. Muitas. O servidor até 2021, dezembro de 2021, está aí com uma série de impedimentos, digamos assim. Você não consegue mais conceder aumento, reajuste, no caso, né? Reenquadramento, transformação de carreira e tudo mais. Então, assim, o que eu quero aqui jogar para o debate é que me parece que sempre a corda arrebenta do lado mais fraco, apesar do servidor ter para a sociedade, para uma parcela da sociedade, um caráter assim de alguém privilegiado. Mas nem sempre é assim. Na verdade, a maioria não é assim. Por quê? Por exemplo, nessa lei complementar que eu falo, em momento algum, isso me incomodou, se fala em algum tipo de restrição ao cargo em comissão. Por exemplo, sem entrar ainda no mérito da necessidade de cargo em comissão, que é constitucional, mas sempre que eu toco nesse assunto da estabilidade, do servidor público e tudo mais, me vem a seguinte certeza, posso falar assim, né, ter a prepotência de falar assim, porque por conta da pequena experiência que eu tenho. Quando a gente fala em direito de liberdades, garantias individuais, a gente tem que lembrar que muitas delas, se não a maioria, se não a sua gênese, que sejam aplicadas contra o próprio Estado, certo? Então, a estabilidade segue a mesma noção. Agora, tudo o que nós temos no nosso ordenamento, infelizmente, os nossos gestores, também não quero generalizar, mas o que a gente vem observando, ainda mais com a transformação da administração burocrática e tudo mais, gerencial, é que uma parcela tenta deturpar esses direitos. E isso acontece muito quando se fala em gasto com pessoal, né? Então, eu queria levar para o debate o seguinte: nem sempre a gente tem que olhar, num primeiro momento, que a crise possa fundamentar algum tipo de mal olhar ao servidor, né? Ao servidor, sobretudo estatutário. Porque o que acontece na prática, assim, aqui, pelo menos aqui no campo mais baixo dos municípios, é que acontece uma deturpação dos cargos, sobretudo os cargos em comissão, né? Se a gente for observar a Constituição, eu tenho a convicção de que o legislador, quando instituiu o cargo em comissão, era para ser algo restrito, né? É uma exceção à regra do concurso público, né? Direção, chefia, assessoramento, e ali coloca uma parcela para o servidor de carreira, mas infelizmente o que a gente observa hoje em dia é o contrário. Isso eu falo sem medo. Por quê? Não, só você olhar para a LERJ, isso aí eu estou falando da publicidade, é público e notório que a gente está vendo aí. Pois é, e eu quero já abrir uma parênteses. Só para deixar claro que a LERJ é em outro país, doutora. É só para uma LERJ do exterior, entendeu? Sim. E eu queria só abrir um parênteses aqui, que eu não estou falando mal de quem ocupa cargo em comissão, não é isso? Claro que não. Conheço diversos servidores que prestam um serviço brilhante. Muitas vezes melhor do que um servidor de carreira. Mas eu quero dizer que a gente tem vários aspectos, quando se fala em cargo público, sobretudo em cargo em comissão, que ele é usado como uma moeda na mão do gestor, né? Então, quando a gente fala em gasto de pessoal, a tendência é que a corda arrebente com o servidor estatutário. Aí a doutora até levantou a questão aí dos vencimentos, né? Certamente, eu não tenho aqui números estatísticos, mas já ouvi falar, já li, de que se comparado aí a maioria dos cargos, por exemplo, um cargo de administração, um cargo burocrático, certamente a carreira pública paga muito melhor do que as empresas privadas. Acredito que isso reflita um problema da nossa iniciativa privada, né, inicialmente, mas isso também não é a regra. Nós temos aí
se a gente for observar, sobretudo no executivo municipal, os cargos que movem essa engrenagem são cargos com pessoas muito capacitadas e que recebem muito pouco. Isso eu falo também sem medo. Em contrapartida, se a gente for olhar, também posso afirmar sem medo, a maioria dos cargos em comissão estão sempre com um enquadramento muito alto, né? E usados de maneira deturpada. Aí eu jogo aí agora para o debate, depois desse apontamento, o que os doutores acham aí sobre 2 aspectos. Primeiro, do porquê que não se toca nesse ponto do cargo em comissão nas reformas, né? E se talvez essa situação possa confundir, inclusive, a sociedade, que acaba generalizando, né? E achando que todo servidor público tem muito privilégio, ganha muito bem, enfim. Só para comentar o debate, agora eu jogo para os doutores. Tiago, eu posso até completar respondendo, perguntando, assim, a quem interessa a perda da estabilidade do servidor? Né? A gente, muitas vezes, trabalha com certas presunções, só que na hora da vida real, as presunções elas não podem ser aplicadas indistintamente. O que eu quero dizer é que a gente não pode, muitas vezes, pensar o seguinte: o servidor é rico, se é estável, é parasita. Se é... Eventualmente, essas generalizações, como diria Nelson Rodrigues, toda generalização é burra. Mas a gente tem que entender que essa estabilidade está ali para tempos de crise. As garantias constitucionais não servem para tempos de paz, servem para tempos de crise. E se nós estamos em tempos de crise, é aí que a Constituição tem que fazer valer o seu papel. É lógico que a gente não pode ficar alheio à realidade social. Nós não podemos criar uma ilha de pessoas que fiquem abastadas de um lado, muito reduzido, um grupo pequeno, e, enquanto isso, a maior parte da população não consiga comer, né? Fazer as atividades mais essenciais da dignidade humana. Mas, essa pessoa está sem comida, subsistência, direito de saúde, porque o servidor é estável? É porque o servidor tem uma carreira X ou A, ou é por conta de má gestão? A gente tem que... É por conta de corrupção. A gente falou sobre improbidade administrativa aí, é uma realidade. Pois Imagina essa corrupção vinculada às responsabilidades que o Estado já tem. Então, é uma carga muito grande. Você tem um grau de responsabilidade lá no alto e, por contrapartida, você tem uma válvula de escape de receita espúria que é absurda. Então, essa estabilidade ela está ali para tempos de crise, que é para garantia de funcionamento do Estado. Lá na década de 90, o que culminou até com a edição da emenda 19 de 98, depois da emenda 20, mas houve ali o que foi chamado de plano de desestatização, plano de reforma do Estado. Logicamente eu não era nascido, essas coisas assim, mas lembro. A gente ouvi falar também dessa época. Viu? Então, também já ouvi falar. Em 95 foi estabelecido ali esse plano, foi instituído era Ministério da Administração e Reforma do Estado, MARE, que era conduzido pelo ministro Bresser Pereira. E ele foi conduzindo, foram feitas reformas, surgiu aquele movimento das agências reguladoras, aquele movimento que aí, trazendo os serviços públicos, destinando... Boa noite, Júlia. Doutora Júlia aí. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Júlia. Houve também essas ideias de parceria, mas só que o escopo dessa reforma era estabelecer 4 grandes áreas da economia. Primeiro, existem atividades que são típicas de Estado. Ora, se alguém mata alguém, vai parar no júri popular, se for homicídio doloso, né, crime doloso contra a vida. Imagina se nós escolhêssemos, alguns de nós, um árbitro para decidir sobre crime doloso contra a vida. A gente pode até achar bom, mas está contra a Constituição, né? Somente o Estado tem esse poder de tutela. Então, a função judiciária é uma função típica de Estado. Quando eu penso, por exemplo, em serviço de telefonia, que é um serviço de utilidade pública,
lá uma comodidade, não é bem uma atividade pública. Então, houve aquele processo de desestatização, privatização, que a gente sabe muito bem que aconteceu. Outras atividades são de relevância pública. Saúde, educação. Saúde agora, por exemplo. Imagina se a gente não tivesse um SUS diante de um Covid. E nós não estamos numa população brasileira riquíssima, abastada. Uma parte da população brasileira não tem plano, depende do SUS. Então, mal ou bem, o SUS existe, né? Então, eu tenho aquele servidor que vai estar ali. É um serviço que dialoga com a atividade privada, porque não é proibido para o privado. Nós temos os planos de saúde, que é a saúde suplementar, ou seja, um caráter adicional ao Estado. E tem essas situações que são eminentes privadas. Então, veja, esse escopo que foi desenhado ali, que gerou essa emenda 19, e que, inclusive, até mesmo flexibilizou a estabilidade, por que ela modificou? Porque tinha saído o regime jurídico único. Uhum. Aquela emenda estabeleceu que não era mais necessário haver um regime jurídico único. Então, o que significa isso? Nós temos aqui no município de Macaé todos os servidores regidos pelo regime estatutário. Se nós formos à Câmara, que tem autonomia financeira, que faz concurso próprio para os seus servidores, é uma outra realidade, qual é o regime jurídico? Estatutário. Se formos à autarquia municipal, que no caso é a Macaé-Prev, estatutário, sempre. Então, pessoal, isso é uma regra inquestionável. Então, pode acontecer o seguinte, eu posso flexibilizar a estabilidade do servidor executivo e não flexibilizar a estabilidade do servidor legislativo? Não, não posso. Por conta dessa vigência de regime jurídico único. Salvo se eu flexibilizar, eventualmente, o regime jurídico único de novo. Que ficou com vigência suspensa por conta de questão formal no STF. Né? Teve uma ADIM, e aí foi por falta de quórum, foi uma situação formal, não foi constitucionalidade material. Mas esse regime jurídico único significa que é para estabelecer regras para todo mundo e essa estabilidade também ter esse caráter vinculado ao serviço público, ao cargo. Agora, eu poderia até pensar que existem funções que demandam estabilidade e outras não. Justamente para trazer dela. Essa função aqui é típica de Estado mesmo? Eu acho que a grande discussão que está sendo movimentada é ressuscitar um pouco o que aconteceu lá nessa década de 90. Que motivou foi isso, para quebrar o regime jurídico único e instituir um regime que não era do empregado público, era do servidor público seletista. Existe isso. Algumas agências reguladoras fizeram concurso quando a vigência do regime jurídico único tinha caído, e depois algumas agências surgiram, fizeram concurso, surgiu uma figura sui generis do servidor público seletista, que não é o empregado público. O empregado público é o cara que está lá na estatal. Ele exercia a função pública dentro de uma autarquia especial. Veja, do ponto de vista estrutural, é plenamente possível. Então, de todo modo, eu reitero a pergunta: a quem interessa essa ausência de estabilidade para um servidor que exerce atividade típica de Estado? Porque a gente tem que pensar que numa agência reguladora, que é o exemplo que eu peguei, ela não está ali simplesmente para prestar um serviço público, ela não presta serviço público algum. Ela está ali para exercer controle sobre determinado setor. E se ela exerce determinado controle, seria prudente que ele ficasse sujeito a determinadas ondas de quem entra, de quem sai, ondas até mesmo do setor privado. Porque, veja, todo o problema da Lava Jato foram interferências do setor privado dentro do setor público, que foram além do que deveriam. Imagina se você quebra a estabilidade para um órgão que exerce atividade típica de Estado. Então, essa discussão, ela vem, mas se a gente quiser fazer uma discussão correta, adequada, com os pratos limpos, eu tenho que perguntar, eu não posso vir com presunções. Olha, estabilidade é ruim, estabilidade incentiva
vou usar o termo técnico, né? A vadiagem, mas no termo técnico. Né? É parasita autuar, né? A gente não pode trabalhar com presunções, tem que ser assertivo em função da garantia que essa estabilidade representa, que é continuidade e preservação de autonomia. E nós temos que lembrar, gostaríamos muito que fosse um país que imperasse a boa-fé em todas as relações sociais. Mas não é assim. Não é assim. Nada impede que venha um gestor e tire o cara, bota, soma e coisas desse tipo. Eu acho que a questão da estabilidade ela tem um cunho muito histórico. Nós tivemos uma tendência mais ali da Revolução Francesa, né? O nosso foi assim, um Estado tudo muito voltado para o Estado, até a agência reguladora veio a partir daí. E aí descentralizou. Então, era tudo Estado, descentralizou. Aí vieram algumas autarquias, sociedades de economia mista, empresa pública e tal. E, realmente, o nosso cenário é esse. É um Estado que vai pegando tudo, o que muitas vezes dificulta também que a coisa seja mais rápida, seja mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, protege. Um tempo de pandemia foi muito bom, porque nós tínhamos aí um SUS, né? Tínhamos aí uma estrutura, um Estado que pôde também acolher o cidadão por conta da pandemia. Nos Estados Unidos já foi diferente, né? Já é uma outra história. Lá já era tudo independente, né? Liberdade. E aí o Estado, para poder, a agência reguladora lá veio quando o Estado quis frear, pegar alguma coisa para ele que foi necessário. Então aí você já muda. E nesse cenário, o Estado brasileiro, ele fica mais engessado. Isso aí não tem a dúvida. Até nas atitudes, tanto do servidor público, que às vezes também é taxado como incompetente, mas é porque também ele não tem autonomia para agir de uma forma mais livre. Isso aí ocorre totalmente. E aí, o que veio... e aí eu estou falando do servidor, que é mais engessado ainda. E por que essa decisão... Eu vou fazer aí, porque eu não falei, né, anteriormente. Por que essa decisão do seletista, né, dos Correios, com o servidor também, a gente não pode dizer, mas ele é seletista, ele vai primeiro, ele não pode ter muita garantia. Eu estou falando de seletista que passou no concurso público. Porque ele tem que respeitar aqueles princípios do artigo 37 da Constituição Federal, fora a questão do vencimento dele está vinculado ao teto remuneratório. Então, em algumas questões, ele tem aí uma grande semelhança com o servidor público estatutário. Então, nesse sentido, ele tem que ter alguma garantia. Ele não pode passar no concurso, virou seletista, manda embora, não motiva e dane-se. Então, por isso, também tem que ter uma motivação. Tudo bem que o estatutário tem que ter um processo administrativo disciplinar mais rigoroso, mas eu também acho que esse seletista, já que tem que ter nesse servidor, o seletista também tem que ter a garantia. Porque, conforme o doutor Rossini até falou, ele também vai trabalhar com algumas responsabilidades, né? Por exemplo, na Petrobras, ali e tudo mais, BNDES, enfim, vai ter umas grandes responsabilidades, e aí, havendo essa mitigação, né, total, essa derrogação da sua estabilidade, que ele não tem a estabilidade, mas havendo essa derrogação da sua garantia lá do emprego dele, do emprego público dele, eu acho que também comprometeria não só os princípios constitucionais. Aqui ele tem exigência de cumprir, ele tem que cumprir esses princípios. Então, se é assim, o salário dele não tem que estar vinculado ao teto remuneratório da Constituição Federal, já que ele não tem garantia nenhuma, né? Então, foi essa questão que foi muito discutida com relação ao caso dos Correios e Telégrafos. Quanto ao cenário atual, e até algum ministro aí que está dizendo que o servidor público não tem que ter estabilidade, que é contra a estabilidade do servidor público,
Porque nós temos aí, sem falar de política, eu estou falando tecnicamente, até porque não é o momento, a gente está falando tecnicamente, né, da Constituição, das leis e tudo mais. O que ele alega é porque ele tem uma visão mais liberal de um Estado. Então, ele alega, né, que, no caso, o servidor público teve uma grande alteração na CLT, teve uma alteração com relação aos empresários, e o servidor público ficou inalterado, né? Ganhando. Na época, a gente não tinha aí o home office, que eu até acredito que o servidor... Tem servidores, por exemplo, defensores públicos que eu conheço, e posso também afirmar com categoria que estão trabalhando muito mais, que já eram pessoas comprometidas, que trabalhavam. Então, eu acho que o que acontece no serviço público é a questão do propósito. Tem gente que entra e trabalha tanto ou mais quanto um empregado privado, porque ele tem aquele propósito de realmente ser um servidor público e entender qual é a função dele, servir ao público, né? Servidor público. Assim como o seletista comprometido que entende o propósito dele. Mas isso é uma coisa que você não muda na pessoa, né? E tem o servidor público que estuda e passa para realmente ter a estabilidade de dizer, dane-se. E isso em todas as áreas, eu digo de juiz, a desembargador, que ganhei a vitaliciedade, Então, é da pessoa. Isso aí você realmente não pode generalizar, conforme o doutor Rossini afirmou. Não pode generalizar. Agora, o que não pode também é o Estado estar totalmente comprometido a esse engessamento. Mas o engessamento que não é só do servidor público, é do Estado em si, porque às vezes o servidor quer agir e ele não pode. Ele está engessado naquela administração pública que segue todos os princípios e tudo mais. Por exemplo, quem mais sofre com os princípios constitucionais, com a improbidade administrativa? Sem sombra de dúvida, é o município. O município é o que toma disparado. Por quê? A nível federal, você não tem todo esse controle que o município sofre e é visto por cada cidadão ali, principalmente se for um município pequeno. E o procurador é mais comprometido. Por quê? Porque a improbidade administrativa ela sempre chega mais rápido para o prefeito, ele não pode agir rapidamente. Se ele age rapidamente, pronto. Ele tem que respeitar os princípios constitucionais, porque ele responde por improbidade até por ferir a princípios que, de repente, ele queria ter um maior poder de decisão, ele queria ter um Estado assim mais rápido, mais efetivo mesmo. E não consegue. Entendeu? Então, isso ocorre muito também. E as discussões são muito nesse sentido. Tem um ministro dizendo que quer realmente mitigar a estabilidade. Estabilidade essa que a pretensão é do executivo, né? Que comece pelo executivo. Eu não sei se depois pode ser que tenha algum cunho de modificação posterior, a gente não sabe, a gente só está sabendo no dia de hoje. Mas começaria realmente no executivo. Até eu acho que eles não vão conseguir, porque para aprovação disso, a gente sabe que é uma aprovação muito rígida, eu acho que não é uma coisa fácil de acontecer, mas o que eu penso é que deve ter uma alteração, conforme o doutor Rossini falou, com relação à estrutura. A estrutura ela já começou complicada. Hoje até a gente tem uma improbidade, uma coisa assim, de combate à corrupção, que eu acho até mais acessível e a gente toma mais conhecimento pelos princípios constitucionais e a publicidade, ela vem muito em cima, você vê, acontece uma coisa, o ministro da Saúde fez isso, a mídia já está lá. E a gente tem toda uma história de um Estado que era um Estado que fazia e não dava em nada. A gente tem um passado aí também que não dá para passar panos quentes. Então, hoje a gente ainda tem as coisas acontecem. Essa corrupção ela é mais vista
E o servidor, o trabalho dele também, você consegue ter um controle maior. Antigamente, não. A pessoa passava, conseguia... Quantas pessoas eram fiscais de renda, né? Porque conseguiam por não sei quem, de cor, entrava lá, e aí era corrupto mesmo, se vinculava à empresa, porque essa coisa de você ter o vínculo do privado com o público é uma coisa também histórica, né? E aí tinha muito isso. Hoje você tem um controle maior. Até porque quem passa... E aí, nesse ponto, a questão do serviço público e do concurso público e dessa estabilidade vinda do concurso público já melhorou. Porque o fiscal de renda hoje, que entra pelo concurso público, é uma outra visão. Ele é realmente um fiscal de renda. E aí aquela pessoa que entrou na janela, que antigamente falava, né, janela... com a emenda 19, até falou assim, entrou pela última janela. Ele entrava, na minha terra era assim, lá em Miracema, fulano entrou pelo último da janela, que aí conseguiu a estabilidade, sem concurso público e tudo mais. Realmente, a gente vê aí uma história de pessoas que entraram por concurso público e que têm uma grande seriedade, e de outros que entraram como comissionados e ficaram sendo com estabilidade, que tinham outra postura. Isso aí é indiscutível e eu vejo dessa maneira, sim. Então, eu acho que o que tem que fazer é realmente definir o que a Constituição estabelece ali, que é a avaliação periódica de desempenho. Eu acho que começando por aí, né, acho que tem que ir aos poucos, realmente. Essa avaliação, eu acho que ela seria muito eficiente, né? Trabalharia aí com o princípio da eficiência, e tem 22 anos que isso ainda não foi estabelecido. Então, eu acho até que o maior interesse atual é começar por essa avaliação periódica de desempenho. O que os doutores acham? Que vai ser por aí, que essa é realmente a maior e a melhor solução para o cenário atual? Olha, Boa noite, mãe. O doutor falou pouco, vai lá. Eu penso, só voltando naquela na minha fala inicial. Respeitando aí o ministro aí, que realmente tem falado muito sobre essa questão, primeiro quero voltar na fala do colega Iago e dizer que realmente a corda sempre estoura para o lado, obviamente, historicamente falando, mais fraco, não tenha dúvida disso. Tá? Então, eu penso que isso deveria mexer, no primeiro momento, nesses cargos, talvez, comissionados, antes de mexer naqueles que realmente prestaram um concurso. Pode ser também uma alternativa, só para poder dar coro ao que o colega Iago citou anteriormente. Agora, em relação à reforma em si, só também para poder pontuar, é que eventual reforma, a gente está falando sempre no novo servidor. Eu não consigo ver uma reforma pegando o servidor que já está estável. Eu acho que isso aí seria muito delicado. Seria contra princípios. É um novo servidor, então, com certeza. É um novo servidor. Agora, esse novo servidor, obviamente, ele sabendo, como meu amigo Rossini falou, né, em relação ali ao edital de concurso, né? Então, ele sabendo nesse edital de concurso, né, pós-pandemia, em que pese o concurso terá aí, obviamente, atenuantes, que essa estabilidade pode ser mitigada, ele vai prestar um concurso sabendo que pode ser dispensado, sim, com a questão da efetividade e outras coisas mais. Então, se o concurso realmente tiver, nesse sentido, já com uma pós-reforma essas questões, por que não realmente ser tratado essas questões? Entendo que sim. Tá. Mas só que depois que... mandando os comissionados embora. Tá mandando todo mundo aí, né? Na linha lá. Aí naquela regra... Não. Sim, não. Mas aí assim... Depois a gente não sabe como vai ficar, entendeu? Não sabe. Mas assim, o colega Rossini bem pontuou lá em relação à regra de escape. Né? Então, assim, vai mexer lá no comissionado, vai mexer lá naquele que é estável, mas na verdade é aquele estável que não foi concursado, para então chegar lá no servidor estatutário. Então, assim, se tem aval de escape, entendo que sim, deve se seguir realmente essa questão. Agora, quanto a efetivamente
nós falarmos de reforma e isso ser um parâmetro para poder dispensar o servidor estável, é isso que eu quero dizer no caso aqui, para não ter uma interpretação equivocada da minha humilde fala. A gente deve avaliar sim isso, mas daqui para frente. Quem está para trás, eu não consigo ver isso acontecendo, não. Provavelmente deve acontecer como se deu com a reforma previdenciária, com a emenda 103 agora, né? Quem adquiriu o direito estava lá com o direito adquirido, ou seja, já cumpriu os requisitos da legislação anterior, está garantido. Agora, quem estava na expectativa de direito abarcou todo mundo, né? Lógico, é muito difícil, né, a gente imaginar que, por mais que seja uma emenda à Constituição, com força constitucional, a gente tem esses limites ali, até mesmo A ao poder aprovação de também é uma aprovação difícil. difícil, Realmente. né? Não, com certeza, mas eu acho que essa avaliação periódica de desempenho, ela já conseguiria solucionar um pouco, né, essa questão. Deixa eu só fazer uma pergunta aí. Tem algum flamenguista aí, ou tricolor? Ninguém? Por que não citou Vascaíno? Hoje vai ter Fla-Flu, né? Tem nada. Por que o doutor não falou Vascaíno? Não, é porque hoje tem Fla-Flu. Hoje tem? Tá. Ih, rapaz! É a final hoje? É hoje. Mas daqui a pouco, ainda não. E aí, daqui a pouco, né? Eu vou ter que me despedir até umas 9, porque eu preciso ver meu time ganhar. Vocês me desculpem, tá? Você me desculpa. Sem problema. Depois de domingo. Mas eu tive que fazer aqui umas 30 intervenções, então eu vou fazer 3 só para a doutora seguir na sua pauta e não te atrapalhar muito, então. Eu vou começar, então, me aprontar aqui já para a nossa parte final, então. Doutor Iago, qual o seu time? Não tem time? Eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo. Aí, você não se manifestou. 9 horas vai ter o jogaço. Pois é. Poxa. Então, vamos lá. Ver. Então, sobre a questão que a doutora levantou, a doutora perguntou sobre a avaliação periódica de desempenho, se seria já um pontapé inicial. Com certeza, né? Com certeza a regulamentação aí da avaliação periódica de desempenho facilitaria a interpretação, enfim, o trato com a estabilidade do servidor e a possibilidade desse servidor sair do serviço público. Mas agora, uma coisa que me incomoda é o seguinte: eu também via isso como algo fulcral, assim, né? Mas depois eu parei a pensar, como ainda seguindo a minha linha da intervenção anterior, como eu tenho medo, porque tudo que se faz aqui na nossa democracia, as pessoas conseguem deturpar, né? Aí eu penso o seguinte, também já comentando o debate, essa avaliação periódica de desempenho, que eu sei que ocorre até em alguns cargos, se eu não me engano, o TRT faz, enfim, meu ponto é o seguinte: se esses critérios não forem bem estabelecidos, vocês já imaginam, né? Imagina o seguinte: a corda novamente vai estourar para o lado mais fraco. Quem que vai realizar essa avaliação, né? Com que independência, com que critérios serão feitos? Isso tudo é muito, muito delicado, né? Porque se seguirmos o que nós podemos ver nas administrações atuais, a tendência é que esse instituto comece a ser politizado, comece a ser captado, né, como ocorre com as agências reguladoras que o doutor Rossini levantou. Então, o meu receio é que essa brecha, digamos assim, acaba sendo usada politicamente. Então, a minha ressalva é só que eu vejo com bons olhos, mas isso tem que ser feito de maneira séria, né? Porque a partir do momento que o legislador toma essa iniciativa, tudo tem que ficar muito claro para que na ponta não seja deturpado, né? Deixa eu jogar para o meu colega Rossini aí. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite. Excelente intervenção, porque aí a gente tem que pensar... Fernando, hein? Olá, doutor Fernando. Boa noite. Boa noite. Veja, essas situações tem que pensar formas para não só instituir algo bom, mas também evitar e prevenir que deturpações aconteçam. Então, veja, não seria interessante, talvez, se implantar uma avaliação periódica, talvez instituir
uma lei complementar federal com normas gerais, porque aí já se aplica um critério que haverá um controle um pouco maior a nível político, de acompanhamento, até mesmo na imprensa, dos critérios. Porque imagina, só que aí também tem um detalhe. Se a gente for pensar que a tendência não tem sido essa, vide a emenda 103 de 2019, que é da reforma da Previdência, que a reforma alterou o regime geral absolutamente. No regime próprio, estabeleceu regras para a União e praticamente deu um cheque em branco para cada município, cada estado fazer o seu. Quem vai definir a idade mínima? É o estado-município, emenda da lei orgânica. Forma de cálculo de proventos, como vai ser essa proporcionalidade? Então, existe uma certa tendência de levar e descentralizar administrativamente essas decisões. E aí, veja, se eu descentralizo demais, eu não posso causar essas deturpações que o doutor Iago apresentou. Então, talvez uma forma, e aí seria de propor uma avaliação periódica, seria definir regras gerais para a União no melhor estilo de federalismo por cooperação, né? Norma geral e norma especial, de acordo com as especificidades locais ou regionais. Mas é necessário. É necessário, é o que eu falo. A pessoa pode gostar ou não, mas está previsto na Constituição. Né? Aí que entra aquela situação técnica, né? A gente pode não gostar da avaliação periódica, mas cumpra-se a lei. Estamos no Estado de Direito. Né? E vamos lá. Essa avaliação até permite que seja possível até garantir um pouco mais de eficiência. Nós trocamos agora essa situação da pandemia, trocamos muita forma de como exercer o serviço público. A gente tem aquela ideia de como é que o sujeito trabalha das 8 às 18. Em casa não existe o 8 às 18. E nós vimos aí o fórum funcionando em regime home office, processo tramitando, quantos advogados não puderam acessar o seu escritório, agora podem, né, pelo menos em Macaé, né, com um regime de horário regulamentado. Nos adaptamos. Então, por que não já repensar a nossa sociedade, o nosso serviço público, de acordo com as necessidades de produtividade, não para demitir servidor, mas para garantir melhor eficiência. Então, essa avaliação de produtividade e de eficiência, ela não é uma faca no pescoço do servidor. Pelo contrário, ela pode ser até mesmo um instrumento de indução quase mesmo premial. Inclusive, a emenda 19 já estabeleceu uma forma de remuneração por produtividade. Nunca foi usada. Aí, é claro, podem acontecer deturpações? Podem. Né? Pode acontecer de colocar um requisito mais tacanho, um requisito muito ruim, e aí, serviço público, o sujeito trabalha 1 hora, já preencheu tudo. Né? Não é isso que a gente propõe. Mas, por que não a gente repensar? Não só como forma de demissão, de retirar aquele mau servidor, mas incentivar aquele que é bom. Assim, deixa eu só fazer uma dentro aqui, que a doutora Suzane comentou em relação ao servidor. Né? Eu gosto muito do servidor seletista, né? Que me lembra a iniciativa privada. Enfim. Mas voltando àquele caso do Correio que a doutora Suzane trouxe ali, doutora Suzane, essa decisão que, no caso do Correio, foi colocada que tem que ter a motivação. A doutora não acha que essa motivação ela não pode ser questionada e, obviamente, impedir a dispensa desse servidor seletista, ou não? Porque foi isso que eu entendi. Ou eu entendi equivocado? Então, essa motivação veio como um fundamento da garantia dos princípios da isonomia e da impessoalidade. Então, o entendimento do Supremo foi o quê? Já que vai demitir essa pessoa, eu tenho que motivar por que eu estou demitindo. Não posso aleatoriamente demiti-la. E aí sim, você estaria limitando essa demissão. E aí eu pego esses princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, pego emprestado agora, né? Não sei se eu já respondi a pergunta do doutor Fabiano, mas se eu não respondi, eu complemento depois. E aí eu pego esses 2 princípios e trago para essa avaliação periódica de desempenho.
Essa avaliação periódica de desempenho, que conforme o doutor Rossini já está estabelecida na Constituição Federal, mas não veio uma lei normatizando isso adequadamente, ela terá que respeitar esses princípios constitucionais, da isonomia e da impessoalidade, principalmente a fim de garantir o princípio da eficiência. E, nesse sentido, é que eu faço esse levantamento. Essa avaliação realizada de forma inadequada estará desrespeitando os princípios constitucionais. E por que não essa avaliação feita inadequadamente não possa ocasionar uma responsabilidade até por improbidade administrativa? Então, eu jogo essa bomba aí. O que vocês acham disso? Não, a bomba Estou sendo meio radical, hein? Que bomba, hein? Eu vou deixar o doutor Iago falar na minha vez aí, ó. Não, a bomba é boa porque é o seguinte, regra de ouro dos princípios da administração pública, não pode haver desvio de finalidade. Desvio de finalidade ou abuso de poder são atos ilícitos. Então, se eventualmente ele fala, olha, eu vou demitir porque há um problema financeiro, então mostra o problema financeiro. Não é só um problema de motivação, é um problema de veracidade. Ah, não, mas o ato administrativo tem presunção de veracidade. Presunção relativa. Né? Se houver desvio de finalidade, tiver abuso de poder, esse servidor, esse empregado público, vai ser reintegrado. Porque não se admite isso. Não se admite uma demissão motivada em ato ilícito. Não é verdade? Exatamente. Doutor Iago. Não, realmente, o doutor Rossini foi preciso ali. Eu fico pensando nessa questão que a doutora Suzane está relatando para a gente aí da decisão do STF, desde o começo. E é interessante, eu gosto muito de pensar na razão das coisas, né? Acho bom começar por aí. Duas coisas, primeiro no sentido da palavra e na razão das coisas. Essa questão do empregado público, ela teve, durante um tempo, até uma divergência jurisprudencial quanto à estabilidade. Aí os doutores me corrijam se eu não estiver sendo preciso aqui. Acho que até a emenda constitucional 19, enquanto ainda existia aquela celeuma, ainda existe, né, mas quando estava em voga a celeuma do regime jurídico único, entendia-se pela estabilidade do empregado público. Né? Até a emenda. Vai lá. É interessante só fazer a leitura da redação original. Isso é interessante. Ele era assim, são estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. É isso mesmo. Era genérico. Isso. Então, era genérico. Então, o entendimento era de que até os empregados públicos eram estáveis. Né? Da administração direta, inclusive. Né? Então, a partir daí, veio a emenda constitucional 19 e tudo mais. Isso começou a ser mitigado, colocou-se ali um marco temporal, né? Quem entrou como empregado público depois dali, não se fala em estabilidade ainda que esteja na administração direta. Mas se a gente for pensar na razão, isso é complicado. Por exemplo, o nosso vizinho aqui, o município de Quissamã, ele por muito tempo, aliás, até esse ano, era seletista. Né? Foi ano passado, se não me engano. Ano passado, final do ano passado, alguma coisa assim. O regime pessoal lá era o seletista. Então, eu, inclusive, fui servidor lá durante um tempo, 2015, seletista. Então, assim, eu era fiscal seletista. Então, é um regime que não se coaduna muito bem com o regime jurídico público, digamos assim, né, com o direito público. Porque você tem algumas situações de Estado ali, você tem a própria CLT, que não foi feita para aquilo, né? Mas, em contrapartida, só que por amor ao debate, é o que salvo engano, o doutor Fabiano levantou, ou a própria doutora Suzane. Elas são servidores que estão prestando ali o seu serviço como um outro qualquer. Então, assim, eu vejo que aqui a jurisprudência... O que aconteceu nesse caso do ST, né, dos Correios? Os Correios, particularmente, já têm essa tendência na jurisprudência, por conta do monopólio da União e tudo mais, de ter uma proximidade com a questão de quase um estatutário, digamos assim, de ser o próprio Estado prestando serviço por conta do monopólio. Mas o que aconteceu apesar de ser específico para os Correios, se eu não me engano, existe também
em regime de repetitivo aí, suspenso um caso de algum banco público que mandou centenas de empregados públicos, que demitiu centenas de empregados públicos. E isso aí está em voga para ser decidido. Ou seja, para ver se essa decisão aí basicamente, né, resumindo, se essa decisão dos Correios vai ser aplicada de maneira geral para os empregados públicos. Olha, eu não sei se eu tenho uma opinião formada, mas eu fico muito... Me causa estranheza. A gente tem também todo um entendimento sobre os motivos determinantes, né? A preponderância dos motivos determinantes. Você acabou de... Como o doutor Rossini levantou, tem a questão financeira, por isso mandamos embora. Mas tem mesmo a questão financeira? Ou seja, talvez não vejo como acertado fazer essa distinção, apesar da Constituição agora não, há um tempinho já tá ali bem clara, que é para a questão do estatutário. Eu fico com um pé atrás de fazer essa distinção muito discrepante quanto ao empregado público e servidor do estatutário, sobretudo na administração direta, porque ainda temos alguns casos aí, apesar de não ser mais a regra, ainda temos uns casos perdidos que causam muita estranheza. Esse caso do empregado, mas de empresa estatal, a gente, se for analisar mesmo a raiz, né, e as razões de ser, a gente tem que entender que a uma empresa estatal, seja empresa pública ou sociedade de economia mista, não estão afetadas atividades típicas de Estado, e nem pode estar. Né? A gente teve um caso emblemático, que foi a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que surgiu como uma empresa pública. Uma empresa pública que multava. Aí, se você parar para pensar, bem, o cara multa, exerce uma atividade fiscalizatória, mas essa pessoa é um agente privado. É a mesma coisa que eu sair aqui na minha rua, eu não gostei desse cara que está multado, não está usando máscara. Eu não tenho essa competência, porque a gente tem que lembrar que o cargo público é aquele conjunto de competências instituídas por lei que são imbuídas, a pessoa está investida naquele poder. O empregado público não está investido em poder, quanto mais poder típico do Estado. Então, as próprias atividades típicas das agências estatais não são atividades típicas de Estado. Então, são serviços públicos ou atividade econômica. E a gente tem que lembrar que as atividades econômicas desempenhadas pelo Estado são em regime subsidiário, em caráter de exceção. Ou seja, qual é a regra? Primeiro, iniciativa privada. Quando, por algum motivo, não tem lá o interesse privado, há um interesse público inerente àquele serviço, então o Estado avoca como serviço público e vai prestar. Ora, se hoje tem a necessidade, pode ser que amanhã não tenha mais. Então, imagina se eu contrato e depois essa necessidade pública, daqui a 10, 15 anos, não exista mais. Ou seja, é um problema próprio do sistema dessa administração indireta de pessoas privadas, que são as estatais. Agora, um juiz não vai deixar nunca de ter juiz. O Estado nunca vai poder renunciar, vai poder nem imaginar renunciar à atividade de judicatura, ou mesmo atividade de defensoria pública, ou mesmo as atividades de SUS, como a gente imagina. Então, eu deixo aqui uma sugestão para, não sei se vocês concordariam aí, e um desafio. Vamos falar na próxima live da administração direta e administração indireta? Então, bem. E a gente faz essa diferença aí do regime privado também. O que vocês acham? Tem muita coisa. Pode ser semana que vem. O doutor Fabiano, eu sou fã dele, porque ele é rápido no gatilho, né? E não procrastina nada. Eu nunca vi uma pessoa, você fala um negócio num dia, eles vão resolver, pá! Aí daqui a pouco manda ele o negócio já pronto. Eu falo, gente, ele é uma máquina. Ele não tem tempo ruim. Se a gente continuar 3 anos seguidos de efetivo exercício em live, a gente fica estável, doutor Fabiano. Eu esqueci de falar isso. Não, a gente não tem a dúvida. A administração pública. Não, tá gaguejando já. Eu só ia dizer que a administração pública, a gente pode explorar diversos temas, né? Eu gosto muito do direito administrativo. Aliás, eu quero fazer uma correção aqui na minha fala, que eu falei lá atrás, né? Que eu gosto muito do servidor seletista e tal.
Mas eu gosto dos dois servidores, só deixar claro, tá, gente? É só observação no que diz respeito ali ao empregado público e o cargo público. Todos os servidores têm o meu respeito, todos, tá bom? Não, Trouxano, quanto à próxima, aqui não tem essa. Aqui te marca na hora e tá aqui, ó. Já estou sugerindo aqui, dia 21 já, se for o caso. Isso aí. Não, dia 21 enfim. Eu tenho uma live de direito tributário com o doutor Irapuã, que é um procurador federal, lá no meu Instagram. Convido todo mundo. Dia 23, sim, eu tenho uma live de improbidade com direito militar, com um promotor militar muito, doutor Fernando. Então, dia 21 e dia 23, estou tomada. Pode ser. Ó, pode ser então dia 20, que é segunda. Pode ser dia 20, que é segunda-feira. Não, minto. Vou fazer o seguinte aqui. Como hoje é dia 15, eu vou fazer o seguinte então aqui. Eu vou botar para dia 27. Para dar um espaço maior aqui e tal. Isso. O pessoal tem uma saudade, né? Que eu já estou chata pra caramba. Isso. Vou botar dia 27. Já estão assim, meu Deus, não é chata, toda semana aqui. Isso, vou botar 27, que dá um espaço maior aqui. Isso aí. Então, aí assim. Vocês descansam um pouco de mim. Boa tarde, doutor Fernando. É seu amigo? Então assiste a live, dia 23, às 20 horas. Exatamente. Bom, então, falando aqui da internet estável, eu falei a mesma coisa, ó, só falta a internet ser estável. E amanhã tem live de PNL, hein, no Instagram, falando sobre concentração e foco, como a PNL ajuda nisso, programação neurolinguística, é muito bom também. Fiz curso, enfim. O tema, obviamente... Estou fazendo aqui a propaganda. É verdade, o tema realmente estabilidade, servidor é por demais interessante, porque abarca realmente aí a visão de quem entende que o servidor realmente deve sim ser dispensado, a gente que entende que não, porque tem garantia, muito bem pontuado pela doutora Suzane aí a questão ali do servidor, do empregado realmente seletista, mas realmente respeitando aqui a vontade de todos, né, porque as lives nas quartas-feiras é muito delicado, que a gente concorre realmente com muitos fatores. Mas, enfim, então... Hoje tem o Mengão lá, né? Aí... eu prefiro falar do Vascão, mas tudo bem. Mas, enfim. Então, já fazer... Eu já vou fazer... Como é que vai ficar o placar? Qual a opinião de vocês aí? 2-1 para o Fluminense, na minha opinião. Na minha, 2-1 para o Flamengo. Doutor Rossínio. Não vou nem perguntar. Doutor Iago. Eu vou ser mais otimista aqui, né? 3-0 Flamengo. Aê, doutor Iago! É assim que a gente descobre flamenguista, né? Quando que eu ia saber que o doutor Iago é flamenguista? Doutor Iago, você tem cara de vascaíno, mas tudo bem. Bom, então, encaminhando para o fim aqui, doutor Rossini, suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez o convite, doutor Fabiano. É sempre uma alegria falar. E quanto mais de tema que a gente gosta, a gente estuda, e quanto mais com colegas que também gostam, que também estudam o tema. Estou muito feliz, estou sentindo muito lisonjeado de participar, e tenho certeza que alguma coisa a gente esclareceu aqui, né? Para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir, a live vai ficar disponível aí pelo Facebook. A gente tem, felizmente, muita adesão. A gente estava conversando com o doutor Fabiano há pouco, né? Sobre as visualizações. Tenho ficado muito feliz por saber que está cumprindo a finalidade, né? Que é a Ordem dos Advogados do Brasil, atingindo a nível de instrução do advogado, e não só do advogado, mas todos aqueles que se interessam pelos temas que a gente expõe. Quero agradecer aí ao meu caro amigo doutor Iago, doutora Suzane, muito obrigado pela de hoje, e doutor Fabiano, já agradeci, e a quem eu mereço meus votos aqui, sempre muita estima e elevada consideração, como a gente fecha os bons ofícios, né? Tá certo. Doutor Iago, as suas considerações finais. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Me desculpa, eu muto aqui para não atrapalhar os colegas com barulho de celular. Eu sigo as palavras do meu amigo Rossini.
Eu fico realmente, assim, bastante alegre. Eu não estava acostumado com live. Acho que minha primeira live foi com vocês aqui, já é a terceira. Ah, é? Olha! Rapaz, eu não... Que coisa, hein? Sou um sujeito discreto, sem vergonha, mas tudo bem. Que isso, você falou super bem. Não, então... Mas eu fico, realmente, eu boto de lado essas questões, assim, pessoais, subjetivas, para contribuir um pouquinho aqui, aprender também com vocês, e principalmente compartilhar. Como o doutor Rossini levantou, a gente sempre visa a questão institucional, que a 15ª recorrentemente dispõe para a sociedade, para os próprios colegas advogados, e poder participar disso, para mim, é uma felicidade. Então, eu agradeço a doutora Suzane pelo convite, o doutor Fabiano também aqui por nos convidar como debatedores, e me colocar à disposição para as próximas e chamar mais uma vez aí quem eventualmente tem um nariz torcido com direito público para que passe para o time de cá, que todo mundo sai ganhando. Tá certo. Doutora Suzane, suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer ao doutor Iago, doutor Rossini, doutor Fabiano pelo convite, pela essa troca de experiência, né? Compartilhando conhecimento. Para mim é sempre muito positivo. Aprendo muito com vocês, aprendo muito com os nobres colegas que fazem os comentários. Enfim, é um momento muito feliz em meio a isso tudo que está acontecendo. Eu descobri aí uma nova habilidade, né, de trocar essas informações com vocês. Live, eu não era muito de tecnologia. Enfim, vou aprendendo, a gente vai aí trocando isso tudo aí, e é muito bom. Direito administrativo, assim, é a minha paixão, e fazer essas lives, assim, está me deixando muito feliz, muito realizada. Eu tenho, assim, gostaria de agradecer profundamente. Gratidão a todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana e muito sucesso. Porque eu acho que essa troca, ela ocasiona isso. Não tenho a dúvida, eu também não tenho como... E dar os parabéns a vocês, que hoje é dia dos homens. E vou deixar até uma frase que meu pai amava, de Charlie Chaplin. Não se mede o valor do homem pelas roupas que tem ou pelos bens que possui, mas sim pela riqueza dos seus ideais. Então, que o ideal de vocês seja cada dia mais belo e mais promissor. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigado. Bom, também quero agradecer a presença mais uma vez aqui do colega Rossini, colega Iago, a doutora Suzane, que está sempre com a sua simpatia realmente aqui, nos agraciando com o seu conhecimento. Agradecer a presença de todos vocês, que realmente está sempre nos prestigiando aqui, os advogados, advogadas, estudantes, demais amigos interessados. Dizer que realmente é sempre um prazer estar com vocês, dar uma boa noite aqui aos nossos advogados de Macaé, Conceição, Quissamã, Carapebus. Eu vi aqui, até na avaliação aqui, interessante, hoje é dos homens, né? Mas, enfim, na avaliação aqui do programa, a participação, até na visualização dos vídeos, é mais para as mulheres, tá? Eu estou vendo aqui, 65% das visualizações são das mulheres, então agradecer também às mulheres, sempre também agradecer a todos e desejar um bom jogo aí para quem realmente vai assistir esse jogo aí que vai começar às 9 horas, sem brincadeira, obviamente, que eu torço por um bom jogo, seja de Flamengo, Fluminense, mas eu torço por um bom jogo. Amanhã tem live aqui da doutora Nívia, lá de Friburgo, live já agendada de hoje aqui, realmente, para o dia 27, que é o dia da volta dos prazos de processos FIIs, doutor Rossini. Não perdeu o prazo do processo FIIs, doutor Rossini. Anota aí, viu? Gente, boa noite para todos vocês, até a próxima. Muito obrigado. Boa noite.